Amados irmãos e amadas irmãs, dando continuidade, entremos agora no bloco 2, no qual faremos análise morfológica, etimológica e semântica dos termos hebraicos centrais deste estudo. As palavras já foram mencionadas há alguns minutos atrás, mas elas vão entrar aqui em uma linha ordenada de apresentação. A primeira palavra, Rodesh, que é o termo nuclear em hebraico para indicar mês. Essa palavra aparece 283 vezes na Torá escrita. Seu campo semântico, ou seja, seu campo de significados, é absolutamente fundamental para compreendermos o calendário israelita. O termo Rodesh designa simultaneamente o período de um mês, aproximadamente 29 dias e meio, a renovação ou novidade, a lua nova, o evento inaugural do ciclo mensal. Fazendo a análise etimológica de sua raiz, que contém as letras Ret, Dalet e Shin, nós temos um significado fundamental, um ser novo, renovar, restaurar, inovar. E há formas derivadas que aparecem na Torá escrita. O verbo hadash, por exemplo, renovar, tornar novo. O adjetivo hadash, que significa novo, por exemplo, podemos citar Shemot 1:8. E levantou-se um novo rei sobre Mitzrayim, Egito. E o substantivo Rodesh, mês, literalmente renovação. Ou seja, a conexão etimológica é transparente e inequívoca. O mês é chamado de renovação porque ele começa com a renovação da lua. Ocorrências primárias na palavra Rodesh, na Torá escrita. Bereshit 7:11, por exemplo, que fala do Mabul, o dilúvio. Vamos ler. No ano 600 da vida de Noar, no segundo mês, no 17º dia do mês, naquele mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu abriram-se. Analisemos essa passagem. Aqui, a palavra Rodesh designa um período específico contado a partir de um ponto inicial claramente definido. A precisão, segundo mês, 17º dia, pressupõe que o primeiro dia do mês é inequivocamente determinado. Em Shemot 12, verso 2, temos o seguinte: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Analisando criticamente, a frase princípio dos meses, Rosh Hodashim, significa literalmente a cabeça dos meses. Essa construção supõe que existe um ponto inicial identificável para cada mês. Esse ponto inicial é visível e observável. A partir desse ponto, conta-se progressivamente até o próximo mês. A palavra Rodesh, como já vimos, etimologicamente, indica renovação, identifica precisamente o fenômeno observável que marca esse ponto inicial, o reaparecimento da Lua após seu desaparecimento, isto é, o Hilal. O conceito de cabeça do mês, Rosh Hodesh. Essa expressão, Rosh Hodesh, ocorre 12 vezes na Torá escrita. Sempre designa uma ocasião sagrada e específica, não um período abstrato.
Em Vaikra, Levítico 28:11, lemos: e nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto a Iá. O que nós encontramos? A palavra rosh significa cabeça ou topo. Num contexto temporal, como é o caso aqui, nesse verso, designa o início, ou o primeiro ponto de um período. Aplicado ao mês, é literalmente a cabeça ou o início do mês, o ponto a partir do qual o mês começa a ser contado. Para que esse ponto seja identificável e válido para toda a comunidade, deve ser um evento observável, visível e inequívoco. A observação do Hilal satisfaz perfeitamente esta exigência. Segunda palavra que vamos analisar: Yarear, lua. E vamos ver alguma coisa a respeito da cosmologia lunar do ponto de vista bíblico. Primeiro, a etimologia e o campo semântico desta palavra. A palavra Yarear ocorre 27 vezes na Torá escrita e designa especificamente a lua. Sua raiz, provavelmente, relaciona-se a Yud, Resh, Het, possivelmente conectada a conceitos de brilho ou luminosidade. Ocorrência primária da palavra. Bereshit 1:16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e as estrelas. A lua é identificada como o luminar menor e sua função é governar a noite. Lembremos que o verbo machal, que aparece nesse verso, governar, não é meramente poético. Indica uma função prática e mensurável. A lua marca o tempo durante a noite, permitindo a determinação dos períodos mensais. Vamos ler aqui uma passagem interessante que está em Bereshit 37:9. O sonho de Yosef. Yosef teve ainda outro sonho e contou-o a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e vede que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam a mim. Analisemos. Aqui, a lua, Yarear, é mencionada como um corpo celestial independente e distinto, mostrando sua proeminência cosmológica na compreensão israelita do universo. Sobre a função cosmológica da lua na Torá escrita. Na Torá escrita, a lua possui características que a tornam o marcador temporal perfeito para o calendário mensal. Por quê? Seu ciclo é regular, em torno de 29 dias e meio, e é visível a olho nu. Tem fases distintas: crescimento, plenilúnio, decrescimento, desaparecimento. Tem um ponto inicial claro, o Hilal, que marca inequivocamente o início do ciclo. E tem acessibilidade universal. É observável sem a necessidade de nenhum instrumento ou aparelho por toda a população. Nenhuma outra estrutura celestial oferece essas características de forma tão clara e acessível. Terceira palavra, a palavra Ra, ver. Aqui nós vamos fazer uma avaliação da epistemologia observacional. Só lembrando que a palavra epistemologia nos remete ao estudo de como o ato de ver
que eu estou falando de epistemologia observacional, medir e registrar o mundo ao nosso redor se traduz em certezas intelectuais. Etimologia e frequência dessa palavra Ra é uma das mais frequentes na Torá escrita. Ocorre mais de 400 vezes. Seu sentido original é ver, olhar, perceber. Ou seja, seu campo semântico tem um sentido básico de percepção visual, tem um sentido cognitivo de compreensão e tem um sentido experiencial de testemunha. Ra, nos contextos de determinação temporal e celestial. Em Bereshit 1:4, nós temos a primeira ocorrência da palavra Ra na Torá escrita. E viu Deus a luz, que era boa. Analisemos. O verbo Ra é utilizado para expressar aqui a percepção e avaliação do Altíssimo Deus sobre um elemento de sua criação. Esse uso inicial estabelece o padrão. Ver é compreender, validar e dar sentido. Em Bereshit 15:5, nós temos aquela passagem em que Deus mostra estrelas a Abraham. Vamos ler. E Deus levou-o para fora e disse: Olhe agora para o céu e conta as estrelas, se é que podes contá-las. E disse-lhe: Assim será tua descendência. O verbo aqui, Ra, está no imperativo direto, em que a observação celestial, no caso das estrelas, é apresentada como um meio divino de comunicação e validação. Se as estrelas podem, não que elas possam ser contadas com precisão, mas elas são contáveis e podem ser observadas para fins de profecia, certamente a Lua, muito mais brilhante e cíclica, pode ser observada para fins de determinação calendárica. A forma nifal do verbo ra'ar, nifal é a voz passiva ou reflexiva ou recíproca em hebraico. No caso do verbo ra'ar, significa ser visto, ser manifesto ou aparecer. Leamos Bereshit 12:7. E apareceu Iá a Abraham e disse: Darei esta terra à tua descendência. Podemos traduzir também: E Iá foi visto por Abraham, a quem disse: Darei essa terra à tua descendência. Qual é o significado para a nossa tese? O nifal indica uma manifestação visível. Se o Ilau aparece no céu ocidental ao afastar do Sol, ele é um fenômeno que se vê e que aparece. A própria terminologia hebraica aponta para a observação visual como método de determinação. A palavra ra'ar também está associada à validação testemunhal. Essa raiz, resh, aleph, rei, está intimamente ligada ao conceito de testemunha na Torá escrita. Por exemplo, Shemot, Êxodo 23:1. Não admitirás falso rumor, não porás tua mão com o ímpio para seres testemunha de violência. A testemunha, no caso, é aquele ou aquela pessoa que viu. Isto é, a validação de qualquer acontecimento na Torá escrita passa pela observação visual, confirmada por testemunhas. Quarta palavra, a palavra ot, que significa sinal.
E na semiótica celeste, ou seja, na análise do céu, dos astros e dos fenômenos atmosféricos, como um sistema de sinais, nós vamos entender o seguinte. Primeiro, a definição da palavra ot e seu campo semântico. Ela significa sinal, marca, eventualmente milagre. Ocorre 79 vezes na Torá escrita. Definição fundamental da palavra ot. Um sinal que é algo visível, que aponta para algo além de si mesmo, comunicando informação. Aqui nós temos de fazer uma distinção crucial. Sinal visível em oposição a um hipotético sinal invisível. A Torá escrita nunca fala de sinais invisíveis. Todos os sinais mencionados nela são perceptíveis aos sentidos, especialmente à visão. Por exemplo, Shemot, Êxodo 4, versos 8 e 9. Moshe recebe sinais. Vamos ler. E será que, se não te creem, nem ouvem a voz do primeiro sinal, crerão à voz do último sinal? Os sinais mencionados, vara transformada em serpente, atzaraat, ou que foi traduzida como lepra, são, na totalidade, manifestações físicas visíveis. Retornemos a Bereshit 1,14. Lá, nós constatamos que os luminares são como sinais, são como ot. Está escrito literalmente. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, ou tempos designados, ou encontros marcados, e para dias e anos. Ou seja, os luminares, o sol, especialmente a lua, são sinais. Sua função é comunicar informação temporal. Como a lua comunica? Por meio de suas fases visíveis. A primeira aparição, seu hilal, marca o início do mês. Se for o primeiro mês do ano, pode indicar o primeiro dia do ano. Claro, se a cevada estiver madura no campo. Crescimento progressivo marca o passar dos dias. No plenilúnio ou lua cheia, marca aproximadamente o meio do mês. O decrescimento marca aproximadamente a segunda metade. E o desaparecimento marca o final do ciclo e a iminência do próximo ou novo hilal. Ou seja, a Lua, em suas fases visíveis, é precisamente um sinal, algo que se vê e que comunica informação temporal. Voltemos ao hilal como sinal inaugural. Ele é a primeira aparição visível da Lua. É o sinal mais claro e inequívoco de renovação lunar. Por quê? Ele é visível, aparece no céu ocidental ao afastar do Sol, é único, marca o início inconfundível do novo ciclo, é universal, observável por toda a população e é preciso. O mesmo fenômeno ocorre em todo o país simultaneamente, com variação de minutos, é claro. Portanto, o hilal é o sinal por excelência para marcar o Rosh Chodesh, o início do mês. Vamos agora para a palavra moed, a quinta palavra. Tempo determinado, tempo designado, encontro marcado, festa. E a precisão calendárica que deve estar associada a eles. Primeiro, definição e estrutura semântica da palavra. A palavra moed ocorre 49 vezes na Torá escrita e designa
Estou repetindo isso para ficar bem sedimentado. Um tempo determinado ou designado, uma festa fixa, um encontro marcado, uma assembleia sagrada. Sua raiz, ein, dalet, designa apontar para um tempo ou local específico, designar. Agora vejamos o conceito de tempo determinado. Leamos Vaikra, Levítico 23, 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: os Moedim, ou seja, os tempos determinados ou designados, as festas fixos de Iá, que vós proclamareis como santas convocações, são estes. Estes são os meus Moadim, tempos determinados. O que vemos aqui? Quem está dizendo é o próprio Deus. Os Moadim de Deus não são arbitrários, são tempos determinados, designados pelo Altíssimo Iá, baseados em ciclos naturais. No caso aqui, o ciclo lunar. Sua observância no tempo determinado é um mandamento exato. Leamos Vaikra, Levítico 23, 4. Estes são os Moadim fixos de Iá, santas convocações que vós convocareis no seu tempo determinado. A repetição dessa frase no seu tempo determinado, Bamo Abam, enfatiza a precisão temporal requerida por Deus. Os Moadim não podem ser celebrados em qualquer época. Devem ser observados no tempo exato designado pelo Altíssimo Deus. Os Moadim são fixados em datas lunares específicas. Vamos até Vaikra, Levítico 23, 5 e 6, que fala de Pêssar e pães ázimos. No primeiro mês, no 14º dia do mês, à tarde, é Pêssar de Iá. Observemos mais uma vez. Estamos repetindo. Pêssar é fixado no 14º dia. Esse é um número contado a partir do primeiro dia do mês, obviamente. A contagem pressupõe um ponto inicial identificável. Astronomicamente, o 14º dia de um ciclo lunar corresponde à lua cheia, quando ela está completamente iluminada e no ponto máximo de sua jornada noturna. E essa correspondência não é acidental. Vamos analisar a sincronização entre Moadim, tempos designados, tempos determinados, encontros marcados, festas e os ciclos lunares. Todos os Moadim da Torá escrita estão fixados em datas dentro de meses lunares. Pêssar, 14º dia do primeiro mês. Pães ázimos, 15º a 21º dias do primeiro mês. Shavuot, 50º dia contado a partir do sábado posterior a Pêssar. Shofarot, Yom Teruah, primeiro dia do 7º mês. Dia da expiação, 10º dia do 7º mês. Sukkot, 15º a 21º dias do 7º mês. Ou seja, a precisão dessa estrutura depende integralmente da precisão em determinar o primeiro dia de cada mês lunar. Próxima palavra. Edut, testemunho, e a validação comunitária. Etimologia da palavra e o seu campo semântico. A palavra edut ocorre 32 vezes na Torá escrita e designa testemunho, evidência, estatuto, ordenança. Na sua raiz, nós temos um significado básico de testemunhar, advertir, fazer testemunho. Em Devarim,
Deuteronômio 19:15, lemos o seguinte a respeito de testemunhos e validação de fatos. Uma só testemunha não se levantará contra um homem por qualquer iniquidade ou pecado que ele cometa. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, estabelecer-se-á a questão. Como podemos aplicar esse verso à tese que está sendo defendida? Se a determinação do Rosh Chodesh dependia de observação visual, que é exatamente o que defendemos, seria logicamente necessário que múltiplas testemunhas validassem a observação. Embora a Torá escrita não descreva explicitamente um comitê de observadores da Lua ou algo similar, o princípio de validação por testemunhas é absolutamente central na jurisprudência torática. Aplicado à observação do Hilal, esse princípio exigiria que 2 ou 3 observadores confirmassem a visibilidade do filete lunar, filete de luz, antes de proclamar oficialmente o Rosh Chodesh. Fazendo uma conclusão deste bloco. A análise morfológica, etimológica e semântica dos termos hebraicos centrais do nosso estudo revela uma coerência linguística extraordinária. Chodesh, mês, etimologicamente renovação, apontando para um evento de renovação visível, o Hilal, e Arear, lua, designada para governar a noite e marcar os tempos. Ra'á, ver, é o verbo padrão para observação, validação e testemunha na Torá escrita. Ot, sinal, designa especificamente os luminares, que devem ser visíveis para cumprir sua função de marcar os tempos. Moed, tempo designado, tempo determinado, encontro marcado, festas, exige precisão calendárica, baseada em ciclos naturais, no caso, lunares. Edut, testemunho, estabelece o princípio de validação comunitária de fatos observáveis. Todos esses elementos apontam, sem sombra de dúvidas, para a observação visual do hilal lunar como o método para determinar o primeiro dia do mês. Ingressaremos agora no terceiro bloco, em que será discutida uma síntese argumentativa, a coerência teológica, e em que será emitida uma conclusão afirmativa. Começando pela coerência interna da tese do Hilal. Mas vamos fazer, antes de prosseguirmos, para não nos perdermos, um resumo da argumentação acumulada até aqui. Até este ponto, foi demonstrado que, em Bereshit 1:14, é estabelecido que os luminares, especialmente a Lua, são criados como sinais, Ot, para os tempos determinados, ou designados, ou encontros marcados, ou festas, Moadim. A etimologia de Chodesh, mês, derivado da raiz Het, Resh, Shin, indica renovar e aponta intrinsecamente para um evento de renovação visível, o reaparecimento da Lua. O termo Rosh Chodesh, cabeça ou início do mês, designa um ponto de partida identificável, visível e comunitário. Pessah é fixada no 14º dia, que astronomicamente corresponde à lua cheia. Essa sincronização perfeita revela que o mês começa pela primeira aparição visível da lua, seu Hilal.
Os Moadim exigem precisão calendárica, que só pode ser alcançada por um método observável e acessível a toda a comunidade. A Torá escrita não fornece um sistema de cálculo astronômico, implicando que o método era empírico, visual e baseado em fenômenos naturais. A raiz Ra, ver, permeia toda a Torá escrita como verbo de observação, validação e testemunha. E o princípio de validação por testemunha, estabelecido em Devarim, Deuteronômio 19:15, que já lemos, seria aplicado à observação do Hilal para garantir a sincronização comunitária. Ou seja, esses 8 pilares, que nós podemos chamar de teológicos, exegéticos e linguísticos, não são coincidências. Eles formam uma rede coerente de evidências que apontam univocamente para a observação do hilal lunar como o método primário e oficial para determinar o início do mês. O próximo passo é nós... Amantíssimo. Pois não, Amantíssimo? 4 minutos. Obrigado. O próximo passo é nós analisarmos a lógica da simplicidade acessível. Um aspecto crucial, que frequentemente passa despercebido, é o princípio da simplicidade acessível na Torá escrita. Ela é um documento que deve ser compreendido e aplicado por todo o povo de Israel, não apenas por uma elite intelectual. As instruções são caracteristicamente diretas, pragmáticas e baseadas em fenômenos observáveis. Alguns exemplos dessa simplicidade na Torá escrita. Por exemplo, Vaikra, Levítico 19:19, sobre a mistura das sementes. Não semeareis vosso campo com 2 tipos de sementes. A instrução aqui é visível, verificável por qualquer agricultor. Shemot, Êxodo 20, versos 9 e 10, falando do Shabat. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é Shabat, a Iá, teu Deus. A contagem é simples. Qualquer pessoa pode contar 7 dias. Devarim, Deuteronômio 16:1, falando de Aviv. Guarda o mês de Aviv, porque naquele mês Iá te tirou de Mitzrayim, Egito. A observação das espigas de cevada no campo é acessível a qualquer agricultor. Como fazemos uma aplicação para a determinação do mês? Se a Torá escrita houvesse prescrito um sistema complexo de cálculos astronômicos, como tabelas de conjunções lunares, observação de declinação solar, etc., isso violaria o princípio de acessibilidade universal que permeia todo o seu corpo de instruções. A observação do Hilal, por outro lado, é simples, visual, acessível a todos, tornando-se perfeitamente consistente com o padrão de simplicidade e acessibilidade da Torá escrita.